E aí? Hoje a gente vai explorar uma ideia bem poderosa. A de que alguns lugares que fazem parte da nossa sociedade, tipo hospitais, prisões, até mosteiros, eles têm em comum uma natureza meio oculta, sabe? Meio controladora. Vamos entender o que une todos eles. Então, a pergunta para começar é essa. Se a gente para pensar, parecem coisas totalmente diferentes, né? Um lugar é para curar, outro para punir, outro para devoção. Mas acontece que, no fundo, todos eles operam de um jeito bem parecido. E a resposta para essa pergunta está nesse conceito aqui, instituição total. É um termo da sociologia, basicamente, para descrever lugares que engolem completamente o tempo e a vida de quem está lá dentro, controlando quase tudo. Mas, para simplificar essa definição, pensa assim: é um lugar onde tudo acontece debaixo do mesmo teto e da mesma autoridade, onde a gente come, se diverte, descansa. Como diz a citação, é tudo ali, no mesmo lugar, com controle único. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar o exemplo mais comum de todos, o hospital. Como é que pode um lugar feito para curar ser um exemplo tão claro de instituição total? É só a gente pensar na experiência de quem está internado. A nossa individualidade, some rapidinho. A gente perde a nossa roupa, tem que usar a bata do hospital, come o que dão, não o que a gente quer, a rotina, tudo, absolutamente tudo, é padronizado. A pessoa perde a autonomia e passa a viver segundo um roteiro que a instituição decide. É um processo de despersonalização mesmo. E aqui a estrutura de poder fica muito clara. De um lado, você tem um grupo enorme de pacientes, os internos. E do outro, uma equipe pequena, médicos, enfermeiros, que tem toda a autoridade e controla o que acontece, o que se fala. Essa divisão é a base de tudo. Agora vamos um pouco mais fundo, para o coração do hospital, onde esse controle é ainda mais forte e a experiência é mais extrema, a unidade de terapia intensiva. Muita gente já ouviu falar de UTI, CTI, e na cabeça criou uma diferença de gravidade, né? UTI soa muito mais sério, mais restrito. CTI parece ser um degrau abaixo. Essa é a imagem que a gente construiu socialmente. Mas será que é assim mesmo na realidade? Pois é, a verdade é que do ponto de vista clínico, UTI e CTI são a mesmíssima coisa, terapia intensiva. A diferença de unidade para centro é, na maioria das vezes, uma estratégia de comunicação, de marketing, para lidar com a ansiedade da família. Olha que louco, até a linguagem vira uma ferramenta de controle da instituição. E essa citação mostra bem o poder que as palavras têm. A sigla UTI tem um peso emocional gigantesco. Já vem na cabeça a imagem de vida ou morte. E essa percepção, que se baseia numa única letra, tem um impacto real, um impacto profundo em como as famílias passam por aquele momento. E é justamente nesse ambiente de controle máximo, a UTI, que a instituição enfrenta as decisões mais difíceis, mais definitivas, que são as escolhas sobre o fim da vida. Aqui é muito importante entender o que são os cuidados paliativos, porque, ao contrário do que muita gente pensa, não é desistir do paciente. Pelo contrário, é uma formativa de cuidar, de garantir conforto, dignidade e a melhor qualidade de vida possível quando a cura já não é mais uma opção. E na prática, o que isso significa? Significa tomar decisões médicas para não prolongar um sofrimento desnecessário. Quer dizer, evitar procedimentos invasivos, como reanimar o coração ou intubar, que podem causar mais dor sem trazer uma melhora de verdade. O foco deixa de ser a quantidade de dias e passa a ser a qualidade do fim da vida. E aqui a gente entra num assunto bem delicado, ético e emocional. Essa frase força uma reflexão bem difícil. Às vezes, o nosso desejo de manter quem a gente ama por perto pode, sem querer, acabar prolongando o sofrimento daquela pessoa. É um debate interno entre o nosso medo da perda e o bem-estar de quem está doente. Então, o ponto crucial é este. Claro que a família participa, ela consente, mas a responsabilidade técnica da decisão é da equipe médica. São os médicos que determinam que um procedimento já não traz mais benefício. E saber disso ajuda demais a aliviar o peso da culpa que a família pode sentir, sabe? A decisão vira um ato de cuidado compartilhado. Bom, diante de uma instituição tão poderosa que tira tanto da nossa individualidade, como é que a gente pode garantir que a dignidade da pessoa seja preservada? A resposta está na humanização do cuidado. Essa pergunta aqui é quase um soco no estômago, né? Ela questiona por que a gente precisa ensinar tanto uma coisa que deveria ser o básico de qualquer profissão da saúde. Empatia, acolhimento, isso mostra que tem alguma coisa errada no sistema. E humanizar é exatamente isso. É lembrar que aquele paciente não é só um número de leito ou um diagnóstico. É o avô de alguém,
a mãe de alguém, uma pessoa com história, com medos, com desejos. É enxergar o ser humano que está por trás da doença. E a gente termina com essa reflexão, que vale para todo mundo. O hospital é um lugar que, um dia, a maioria de nós vai passar. Mas a questão é maior. Seja no hospital, na prisão, no mosteiro, essa instituição total pode apagar quem a gente é. Discutir a humanização não é só teoria. É sobre o futuro que a gente quer para qualquer pessoa que esteja vulnerável. Como a gente garante que, dentro desses muros, a nossa humanidade vai ser sempre a prioridade?